Cara, ai meu Deus, tá gravando aí? Tá bom, peraí que tá gravando ali. E aí pessoal, beleza? João Teles e hoje iremos aprender como consultar a tabela de resultados acumulados, sim, aquela tabela chamada CRT, e ainda melhor, de forma massiva, para todos os colaboradores da empresa. Bora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês puderam observar no começo do vídeo, hoje a gente vai aprender a consultar a tabela do cluster de folha de pagamentos de forma massiva, quase igual à transação CWTR. Acho que grande parte de vocês já conhece essa transação. É uma transação que a gente utiliza para consultar valores que foram armazenados na RT, na Result Table. E esse relatório que eu vou apresentar hoje, ele mostra os valores acumulados na tabela CRT, tá? Isso é muito importante para, às vezes, tirar um relatório, para entender quem já solicitou a primeira parcela do 13º salário, as médias que foram acumuladas, provisão, coisas que acumularam ali na CRT. Isso facilita muito na hora da análise de uma configuração de uma regra, da configuração de um cenário, e até mesmo ajuda muito o usuário na questão de fazer conferências e tudo mais. E ela segue o padrão da nomenclatura da CWTR, ou seja, ela tem aquele M99. Para quem não sabe, esse M99 ele representa uma transação universal para todos os países, né? Que é o código 99. Aqui no Brasil a gente tem o M37, que é o MOLGA Brasil, e em uma questão geral a gente tem o M99, que quer dizer que pode ser utilizado por todos os países, que foi feito para todos os países, que é um cenário geral do SAP. Então essa transação ela tem aquele PC00 underline M99 e a continuação dela vocês vão ver no vídeo. Bora lá! Bom pessoal, então antes de tudo eu gostaria de falar o porquê eu julgo esse relatório tão importante, tá? Eu tive um exemplo prático que me motivou, que me fez ter uma real necessidade de buscar um relatório como esse, que eu não conhecia também. O que aconteceu? Em um cliente onde eu trabalhei, havia um problema que não estava pagando o 13º salário. Por algum motivo não estava pagando a primeira parcela de 13º salário, sendo que era devido para o colaborador. E aí, fuçando, entendendo, debugando a função de 13º, eu encontrei que tinha uma rubrica, que era a rubrica /C00, que se eu não me engano, eu acho que é a rubrica de gratificação natalina, que é o 13º, só que dos Estados Unidos. E essa rubrica havia sido gerada, não sei por qual motivo. Eu não me lembro agora, eu investiguei na época, mas eu não lembro por quê. E ela tinha um monte de funcionário, um monte mesmo. Só que eu não conseguia mapear essa rubrica para poder fazer a deleção em massa, né? Ou eu subia um arquivo para todos os colaboradores, na sorte, tentando achar quem era, ou eu ia no tiro certo, com exatidão em quem tinha essa rubrica. E aí eu comecei a procurar alguma coisa no Google, né, CN, na Wiki da SAP, e eu encontrei um indiano, como sempre, falando desse relatório, que era um relatório que a gente podia analisar a tabela CRT. E eu fui lá, desacreditado, peguei, utilizei o relatório, e para minha surpresa, todos os colaboradores que tinham a rubrica /C00, que era a rubrica que estava motivando o não pagamento, foram listados no meu relatório. Peguei esses colaboradores, fiz a exclusão da rubrica da CRT e todos os colaboradores funcionaram. Então, se não fosse esse relatório, eu jamais ia conseguir listar todos os colaboradores que tinham a /C00 na CRT. Então, por isso que eu julgo ele tão importante. E pensando melhor, a gente tem várias coisas que a gente pode, né, analisar por esse relatório. Por exemplo, um já pagamento de PPLR, né, uma acumulação de provisão, quanto o colaborador teve de total bruto durante o ano. A gente consegue verificar tudo pela CRT e por esse relatório, tá? E não menos importante, a gente não consegue falar desse relatório sem saber o que é uma CRT, que é uma tabela de resultados acumulados dentro do cluster de folha de pagamento, tá? E, João, o que eu guardo dentro dessa tabela? O que o SAP guarda dentro dessa tabela? Bom, o SAP guarda nessa tabela todos os valores que ele vai acumulando, tá? Durante o vídeo eu vou explicar melhor, mas existem 3 tipos de acumulação. A acumulação ilimitada, que é U. Essa acumulação, já diz o nome, ela é ilimitada, então pode virar ano, passar ano, porque essa acumulação ela sempre vai ficar lá. Ela nunca vai sumir, ela é eterna na CRT, a não ser que eu elimine ela através de regra, tá?
Eu tenho a acumulação Y, isso, que é uma acumulação anual. Então, ela fica dentro daquele ano. Geralmente são as rubricas de 13º, adiantamento de 13º salário, elas têm acumulação anual. PPLR, por exemplo, também, às vezes tem em alguns casos. E eu tenho acumulação mensal, que geralmente, por exemplo, um adiantamento mensal, a barra B01, rubrica de adiantamento standard, ela é acumulação M, porque ela só acumula naquele mês. No próximo mês ela é zerada e uma nova rubrica, se houver um adiantamento, ela vem. Se não houver adiantamento, na CRT do próximo mês, ela não existe mais, tá? E o porquê a CRT é tão importante dentro do cálculo? A CRT, diferente da RT, ela já começa com os resultados da outra folha, diferente da RT, que ela vem sendo composta durante a folha de pagamento. E eu costumo usar a CRT sempre para armazenar valores que eu preciso verificar posteriormente em regras. Por exemplo, verificar se o colaborador já recebeu um PPLR. O exemplo agora que a gente tem da MP 927, por conta do Covid-19, a SAP lançou uma nota na qual as rubricas de férias, quando eu inibo o pagamento de 1/3 de férias, esses valores que deveriam ser pagos, eles são acumulados nessa RT. Por quê? Para lá na frente, quando eu optar por pagar meu colaborador, eu poder resgatar esse valor. Porque imagina assim, a RT eu verifico no mês seguinte a RT passada, ou em um retrocálculo. Eu não consigo verificar a RT porque ela não vem acumulando valores, perdão, ela é sempre do mês. Já na CRT eu acumulo todos os valores que eu quiser, da forma que eu quiser, com a acumulação que eu quiser. Então, a própria SAP usou isso em uma regra que ela criou para fazer a solução do Covid-19. Então, todas as rubricas de 1/3, ela acumula na CRT. Então, aí a gente tem um excelente exemplo que a própria SAP nos deu para poder utilizar essa tabela. E essa tabela é muito importante, é uma das tabelas mais importantes do cluster, tá? Agora que a gente sabe o quão importante é o relatório e o quão importante é a CRT, a tabela na qual a gente vai fazer essa consulta, vamos aprender a usar esse relatório. Bora lá! Tudo bem? Então hoje, como eu prometi ali no começo do vídeo, a gente vai ver como consultar a tabela CRT, tabela de resultados acumulados do nosso colaborador ou dos nossos colaboradores. A tabela CRT, para quem ainda não tem esse conhecimento, ela pode ser acessada através da transação PC_PResult. Colocando uma matrícula, eu consigo ter o meu colaborador e suas execuções de folhas de pagamento, tá? Futuramente eu vou trazer um vídeo explicando o que quer dizer cada código desse, cada nome, cada informação dessa, mas hoje, como o intuito não é esse, não iremos focar nisso. A folha que eu vou utilizar como base é a folha do mês 11. Então, eu vou dar um duplo clique na folha do mês 11 e aqui dentro eu tenho várias tabelas, que eu também vou fazer um outro vídeo explicando cada tabelinha dessa e como essas informações podem nos beneficiar na hora de uma determinada conferência, tanto para consultor quanto para o usuário de folha de pagamento. Tá? Hoje a intenção é analisar a tabela CRT massivamente. Então, dando um duplo clique, eu consigo ver todas as minhas rúbricas que estão acumuladas aqui dentro. Na primeira coluna eu tenho o código da minha rúbrica, na segunda coluna eu tenho a descrição, na terceira coluna eu tenho a acumulação delas, a periodicidade, tá? O Y quer dizer que ela é acumulada anualmente. O U quer dizer que ela é acumulada ilimitadamente, tá, pessoal? Então eu tenho essas duas. E o M quer dizer que ela é acumulada mensalmente. Então a gente tem o M, o U e o desculpa. Na quarta coluna, temos o num na nossa rubrica, a quantidade, né? Então aqui, alvos genéricos, eu tenho 11 alvos genéricos. E na coluna seguinte eu tenho um montante, o valor de fato dessa rúbrica. Por exemplo, aqui eu tenho um desconto de R, né? No valor de R$ 5.681. E na outra coluna, na última, eu tenho a minha moeda. E aqui em cima algumas informações pessoais do colaborador referente ao mês que eu estou analisando. Pessoal, trocando o diabo aqui, eu vou entrar na nossa transação para a gente fazer a nossa conferência. Qual é essa transação? A transação é a PC00, ela já está até aqui, ó.
PC00_M99_CLGA20. O que essa transação representa, tá? O M99, pessoal. Como eu falei no começo do vídeo, o M99 ele representa um código universal, de transações universais, que podem ser utilizados para todos os países. Não tem um país específico para utilização, né? Não é como, por exemplo, a nossa CFIP, que é M37_SEFI, que é específica do Brasil. Esse relatório ele pode ser citado por todos os países. Segue na mesma linha da CWTR. Entrando aqui na transação, é essa tela que nos é apresentada, tá? Eu vou chamar uma variante que eu já gravei para a gente ter no vídeo, onde eu preencho o mês que eu estou buscando a informação, tá? A área de processamento de folha, informação básica. Eu quero analisar a matrícula que eu acabei de mostrar para vocês, a 26, e a nossa rubrica salarial a ser analisada, barra 332. Mais abaixo, a gente tem mais algumas informações de seleção. Então, eu quero fazer uma análise individual, tá? Eu quero ler os resultados acumulados da CRT, quero ordenar por nome e quero só mudança de número pessoal. Na sequência de ordenação, eu posso colocar várias informações para serem apresentadas, mas como o intuito é só mostrar do colaborador, eu vou deixar essa informação de lado, mas vocês podem acrescentá-la se necessário, tá, pessoal? Bom, rodando o nosso report, é nos apresentado algumas informações em tela, né? Eu tenho aqui o dia que eu estou gerando essa informação, tá? Eu tenho aqui uma breve descrição do que se trata esse relatório. Tenho o período que eu estou analisando, então é a folha do mês 11, tá? Estou aqui recebendo informação de qual tabela do cluster eu estou analisando, então é a tabela CRT, o nome do meu colaborador, a rubrica, número pessoal, e aqui, o pessoal que interessante, eu tenho o valor que está sendo exibido para mim, que é o mesmo que a gente viu aqui, tá? Barra 332, 4.573,44. Então, pessoal, esse relatório ele é muito importante para quando a gente quer fazer uma conferência em massa, não é mesmo? Como eu falei para vocês. Qual que é o segredo? Nenhum. Para consultar em massa, basta eu tirar a matrícula. Executando, eu tenho todas as minhas informações aqui. Olha lá que bacana. Vários colaboradores. E lá embaixo ele me traz o valor, ou seja, um total de... Deixa eu ver se mostra aqui quantos colaboradores ele trouxe. Não está mostrando aqui, mas eu já sei então que dentro do ano, tem sim, ó, 68 pessoas, né, já solicitaram o adiantamento de 13º salário, já receberam esse valor, tá? Em um total de 154.434. Mas no mês 11 já foi pago mesmo a barra 332, né? Então vamos voltar aqui e colocar, por exemplo, o mês 8, que ainda só aparecerão resultados que já foram pagos de fato na solicitação do adiantamento. Ó, então já me reduziu aqui para apenas uma pessoa. Então, até o mês 8, ou seja, do mês 1 até o mês 8, apenas um colaborador solicitou esse adiantamento, tá? Pessoal, vocês vão perceber que os nomes estão borrados, é por uma questão de confidencialidade, a gente não tem necessidade de ficar vendo nomes, né? Mas tudo que vocês precisam está aqui na tela. Bom, pessoal, o relatório é isso. Ele é bem simples de ser utilizado, né? Claro que o SAP ele tem as suas complexidades, essas complexidades elas precisam ser respeitadas, mas esse é um relatório que ele ajuda tanto o consultor quanto o usuário. Tanto é que essa transação ela é liberada para o usuário caso ele tenha o perfil de acesso para as transações M99. Não tem problema nenhum, aqui ele não consegue fazer alterações, ele consegue apenas visualizar. O usuário com permissão de visualização pode utilizar o relatório. Isso é muito útil, às vezes, na abertura de um chamado, na análise de um problema, para a empresa, por exemplo, verificar quantos colaboradores até o mês 9 do ano que a gente está solicitou a primeira parcela do 13º salário.
Então, assim, essas informações elas são úteis no dia a dia, né? Assim, pensando de uma forma que talvez no vídeo vocês não vejam uma aplicação real disso de fato. Mas a gente sempre precisa de uma informação dessa. E quanto a gente mais precisa, a gente acaba não lembrando, não tendo um recurso para utilizar e sofrendo para buscar essas informações. Então, aqui está um exemplo bem prático, né, de um relatório para como consultar a tabela CRT. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso queiram compartilhar com seus colegas de trabalho, com seus amigos, fiquem à vontade. Às vezes você já sabe, mas sempre tem alguém ali que ainda não tem esse conhecimento. E isso é muito importante, ajuda todo mundo, né, pessoal? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se você não assistiu os últimos vídeos sobre a especificação funcional e sobre como fazer uma regra de folha de pagamento, eu vou deixar o card aqui para vocês clicarem. E até o próximo vídeo, pessoal. California dreaming about you.